Acho que mais do que obra influenciou diretamente na vida, né? Até hoje eu sinto um pouco de algo como se estivesse me oprimindo, né? Mesmo em casa, sem máscara, protegido, mas sente que tem alguma coisa oprimindo a gente, parece harta, parece pesada. Então, quando começou a pandemia, eu acho que fiquei trancado em casa, né? Quarentena, uns 60, 70 dias, sem botar o pé na rua, indo da porta até o elevador. Então aquilo, essa quebra da rotina talvez, embora eu trabalhe em casa, é algo... Acho que parece estar vendo ficção científica ou filme de terror, era assustador, né? Então acho que também estou preparando o próximo livro relacionado a isso. Essa pandemia veio para mudar nosso comportamento, né? De tudo, relação de trabalho, vivência com pessoa. Então acho que ainda não consigo precisar qual mudança vai me trazer. Por enquanto também não estou conseguindo escrever sobre isso, né? Porque a gente está preocupado em sobreviver, tem que viver. Então, eu não me senti tanto como imigrante, porque meu pai, eu vim aqui com 13 anos, meu pai me disse, você vai viver no Brasil, então seja brasileiro. Então eu acabei vivendo como literalmente brasileiro. E brasileiro é sempre muito gentil, brincalhão e fácil de amizade. Então eles me convidavam para jogar bola à tarde, então todo dia eu jogava bola. Então eu costumo dizer que eu aprendi a falar português com jogando bola, que é mais Brasil que isso, impossível, né? Então acho que essa influência, às vezes, eu fico pensando, eu acho que pensei sobre isso. Existe essa influência, mesmo que eu tenha vivido como brasileiro, eu sinto essa coisa arraigada em mim de disciplina, né, de responsabilidade, que é muito característica dos coreanos. E humor e criatividade dos brasileiros. Então, eu acho que essa junção que é miscigenação, que na verdade a pergunta fala sobre isso, mais do que imigração, sim, miscigenação, essa coisa de juntar as culturas, é muito mais importante do que simplesmente entender uma cultura ou outra. Então, eu queria mostrar esse livro aqui, que é Uma Vida Imaginária. Esse livro é curioso porque, geralmente, qual é a função do escritor? O escritor descreve as cenas. Então, eu fiquei imaginando um livro onde o leitor pudesse realmente imaginar uma cena, uma vida imaginária. Então, esse livro só tem onomatopeia e diálogo. Por que eu gostaria que leitores coreanos lessem esse livro? Porque eu achei esse livro... a gente está vivendo tanto tempo no automático de o que é a vida, pagar a conta, né? Obrigações financeiras, familiares, né? Até sociais, no momento que a gente está complicando o que está vivendo. É um diálogo entre um casal. Esse livro é um casal, vida de um casal de 17, 18 anos casados. Então esse diálogo mais ou menos quando fala sobre relacionamentos dos dois. E ele dizendo que a gente contornou bem nosso relacionamento complicado, então a mulher responde com essa fala. Se contornamos o abismo que foi se formando entre nós, de modo que só um pequeno pedaço de terra nos mantém comunicando. E quando esse pedacinho de nada ruir, nos tornaremos 2 continentes, terminantemente incomunicáveis. Um território inimigo. Não, pior que isso. Com o passar do tempo, nem sequer lembraremos que outro existe. Essa pergunta é complicada, né? Mexe com toda a estrutura do processo criativo e o que seria literatura. Na verdade, eu escrevo em português, né? Como eu digo, não tenho tanta fluência em coreano. Eu acho que eu tento colocar um pouco da minha reflexão de escritor e a coloquialidade da minha fala, da minha comunicação como pessoa e juntar essas duas coisas. Na minha escrita, eu tento buscar conciliar essas duas identidades, para juntar e condensar numa obra que é um livro, né, que talvez poderia dizer que é a minha literatura. Na minha posição de dizer, como eu não senti muito essa coisa de ser imigrante ou diáspora, como o tema sugere, eu
gosto muito de falar de um escritor que é Thomas Mann, que é um escritor alemão, ganhou o Nobel, vencedor de Nobel, e ele acabou sendo obrigado a migrar para os Estados Unidos, adquiriu cidadania americana, inclusive, que é alemão, né? E ele foi muito ativo contra o nazismo. E, infelizmente, nós estamos vivendo um pouco dessa situação complicada aqui no Brasil também. Principalmente tem um livro importante que é do Montanha Mágica, que é diretamente relacionado a isso. Então eu recomendo o Thomas Mann. Eu tenho um livro que eu gosto muito, que chama 난쟁이가 쏜 작은 공, que eu acho que é de José Ri. Aliás, eu gostei tanto desse livro, eu tentei traduzir. Quando fui para a Coreia para esse evento, convidado para o evento, 2019, entrei em contato com o autor. Infelizmente estava muito doente, então acabei falando só com o filho dele. E ele me disse que o pai dele estava incomunicável, ele estava muito doente. Infelizmente não pude conversar com ele, eu gostaria de ter perguntado muita coisa sobre a obra dele. Eu acho que o livro dele, por mais que pareça, fale sobre capitalismo e especulação imobiliária naquela época, né, da Coreia, é um clássico da literatura coreana, eu acho que se aplica muito ao Brasil, que o filme ganhou um Oscar, né, ganhou um Cannes, que é o Parasita. Então eu queria ter muito traduzido. Mas coincidentemente, este ano estou terminando de traduzir um livro coreano, que eu conheci o autor, se chama Bang Min-gyu, o livro se chama Castela. Ele veio com comitiva para o Brasil falar sobre literatura coreana. E eu fui um dos debatedores desse evento e acabei virando amigo. Eu levei ele para passear em São Paulo, tá, não sei o quê. Então a gente ficou muito amigo. Acho o livro dele muito irônico, né, sarcástico, de humor negro. E, no entanto, você ri, mas não consegue rir, porque está falando da gente. A gente ri com aquele sorriso amarelo, porque, caramba, isso tá falando da gente. Confesso que eu não tenho escrito muito o livro que gostaria, mas eu tenho um plano de escrever um livro que já comecei, que chama Sonhadores Lúcidos, que se passa na pandemia. Mas não, acho que não foi proposital. Eu vou escrever o livro porque de um homem que fica procurando sequências lógicas onde quase ninguém vê. Por exemplo, ele vê um número portão 7 na rua, ele está tomando um refrigerante Sebunan. Eu estou escrevendo esse livro para mostrar um pouco sobre o que é a vida. Será que existe uma lógica? Primeiro, eu gostaria de agradecer muito o Hanguk 번역원 pela oportunidade. E é uma alegria estar junto com escritores do mundo todo. Para os leitores coreanos, eu gostaria de dizer, como estou no Brasil, as palavras de Machado de Assis, que é um escritor muito importante aqui no Brasil. Ele dizia que a vida é as duas pontas da vida. Então, eu gostaria de dizer para os leitores coreanos que enxerguem um pouco mais o outro lado da ponta aqui. Que nós temos, como dissemos, humor e criatividade, e os coreanos têm essa disciplina, né, tenacidade. Se nós conseguirmos atar essas duas pontas, seremos pessoas melhores, né? Então eu quero aproveitar sobre esse momento de pandemia, como diz o poeta, né, que toda canção de liberdade vem do cárcere, que aproveitemos esse momento de opressão, né, de reflexão, para que depois possamos surgir uma pessoa melhor, mais humana, e que possamos construir e contribuir para um nascimento de uma nova humanidade. Melhor, mais solidário e mais humano. É isso que desejo. Obrigado.